pessoal do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o professor Juvando JCAD para mais uma aulinha para vocês aí. Bem, o pessoal tem me perguntado e está com algumas dúvidas aí a respeito de plotagem. O pessoal ele não encontra dificuldade na hora de fazer o seu desenho, na hora de enquadrá-lo numa escala legal, mas na hora de achar uma escala para plotagem, muita gente tem dúvida. Talvez em qual tamanho de folha meu desenho cabe, ou ao contrário, né? Que escala o meu desenho tem que estar para que caiba numa folha específica, talvez no A0, no A1, no A3 ou no A4 convencional. Então, como a dúvida da maioria é a respeito disso e depois que cota usar, como cotar nessa escala correta, eu vou fazer uma explicação rápida aqui então para vocês, tentando resolver esse problema. Como eu descubro, por exemplo, a escala ideal para o meu desenho, para que ele caiba numa folha específica, e como que eu coto nessa escala. Existem várias formas de se fazer cada uma dessas coisas. Vou passar aqui algumas dicas, algumas instruções, vocês veem qual melhor se adequa ou adapta à sua necessidade atual, beleza? Então tá bom, eu peguei uma plantinha aqui, uma plantinha básica para se trabalhar. Não é uma plantinha convencional, mas também não é uma planta muito absurdamente diferente do que você talvez esteja acostumado a trabalhar. É uma dimensão que basicamente muita gente conseguiria enquadrar em várias escalas e em diversos tamanhos de folha, tá bom? Então vamos primeiro pensar assim, eu tenho ela. A primeira coisa que eu tenho que pensar antes de começar a cotar, note bem isso, antes de qualquer cotagem, é saber qual é a escala ideal para esse desenho aqui. Então o legal não é você já sair cortando o desenho, né? O legal é você descobrir a escala para você já cortar numa escala próxima, para você já saber um texto, tamanho legal, para não ficar aí, como eu falei, absurdamente estranho a sua planta junto com a escala que você escolher. Tá? Então, primeira dica, como eu escolho a escala ideal para o meu desenho, para que ele caiba numa folha? Eu tenho dois métodos de trabalho, um por folha e outro por plotagem. Vou mostrar primeiro por plotagem, que é o que eu acho mais ideal, e o outro por folha, que algumas pessoas talvez gostem também. Então, por plotagem, você deixa o AutoCAD escolher para você qual é a melhor escala para você plotar o seu desenho. Então, eu vou pegar simplesmente dar o comando de plotagem, certo? Que pode ser dado por Ctrl P, você já deve saber disso, ou aqui em cima na barra principal do AutoCAD, lá na Quick Access, você tem o plot, certo? Então, eu clico em plot, ele abre a área de plotagem para mim. Aqui dentro da área de plotagem eu defini uma impressora que poderia ser a parte de PDF também, caso você não tenha uma impressora aí, tá? Eu vou escolher a minha impressora e ela vai enviar para mim o A4. Se por acaso você escolhesse o PDF, certo? Desenho para PDF, ele também viria provavelmente para mim o A4 aqui convencional. Como o A4 é o mais complicadinho de você talvez achar a medida, vamos fazer com ele, mas lembre-se de que você pode aplicar para qualquer outro desenho, ok? Segundo passo, então eu vou trabalhar com o DWG para PDF, tá legal? Vou colocar aqui que eu quero o sistema Window, janela, e vou selecionar a área da minha planta, tá? Então eu venho aqui, seleciono a área da minha planta, para eu saber que escala seria ideal para eu colocar essa planta, caso eu só tivesse ela, tá? Escolho Fit to Paper, se ajustar ao papel. Por que Fit to Paper? Não que você vá deixar assim, isso é errado, você não trabalha com um desenho escalado à extremidade da folha. Mas o AutoCAD vai te dar aqui embaixo a melhor escala para que o seu desenho abranja totalmente a sua folha. Você então vai se ligar que é só eu diminuir um pouco essa escala, ou aumentar o fator de escala, mas diminuir um pouco o meu desenho, para que eu tenha a área livre nas laterais, na parte superior, para colocar uma legenda, colocar uma cotagem para o lado externo e assim por diante. Observe que aqui ele está me dando os valores em 0 ponto. Por quê? Bem, aqui vem uma parte interessante. A maioria das pessoas trabalham com o desenho em metro, mas o AutoCAD trabalha em milímetros. Então eu venho aqui e altero em metros. Não adianta você alterar em metros, o AutoCAD continua trabalhando em milímetros. A ideia em alterar em metros dentro de units é simplesmente para que a pessoa que pega esse desenho saiba em qual escala você cotou. Tudo bem? Para que eu saiba que o 5 que você mostra aqui é 5 metros, o 10 é 10 metros e não 10 milímetros. Mas o AutoCAD continua dentro em milímetros, a proporção é em milímetros. Então aqui nós temos o grande problema, certo? Uma planta desenhada em metros, sendo que o AutoCAD trabalha em milímetros. Por isso que aqui ele me deu o Fit to Paper em 0.03.
que na verdade vezes 1000, que é a conversão de milímetro para metro, seria 1 por 30. Lembrando que o desenho está em milímetros, por isso ele está escalado aqui dividido por 1000. Porém, sabemos que o meu desenho é em metro, então a proporção de unidades de desenho por folha é metro. Ok? Então, o que eu faço aqui? Já sei que 1 por 30 caberia. Automaticamente 1 por 50, que é o coeficiente de escala que é maior, o meu desenho ficaria menor. Então, eu desmarco e venho 0,05, que seria 50 dividido por 1000. Clico aqui em cima, observe que eu criei áreas livres. Se eu der um aplicar prévio, o AutoCAD enquadra o meu desenho na folha. Eu sei que se eu criar uma margem, uma legenda, vai ficar legalzinho para se trabalhar. Ok? Então você descobriu a escala usando o método de plotagem. Eu sei que a escala ideal de cota seria 0,05. Ah, mas se eu não sei cotar, eu não entrei nessa parte da aula ainda e eu quero saber qual é a melhor escala para eu começar a trabalhar no meu desenho. Bem, você tem um segundo método. Você poderia desenhar a sua folha A4 ou A3 ou A0, não importa. Eu vou desenhar o A4 aqui e convertê-lo em bloco. E usando o Kick Proprietor, observe que o meu AutoCAD, que é o 2014, eu gosto muito do 2014 pela leveza dele para se trabalhar e para as minhas videoaulas, mas você pode fazer isso no 15, no 16, não importa, tá? Então eu vou desenhar minha folha A4 aqui, eu vou desenhar ela em milímetros, tá? Sempre em milímetros, o CAD trabalha assim, 210 por 297, tá lá. Uma folhona em relação à planta, né? Isso não existe, porque a planta é bem maior que uma folha A4, mas eu desenhei em milímetro para poder fazer a conversão exata, e o AutoCAD está desenhado aqui em metro. Então vamos lá, fiz a folha, eu vou converter ela em bloco, um bloquinho normal, tá lá, tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar achar a escala que esse desenho caberia na minha folha, lembrando que ele está em metros, então eu vou fazer uma escala inversa, jogar em milímetros. Por exemplo, aqui ele está em 1 por 1, então na verdade como se fosse em 1000, correto? Se eu jogar 0,1 em x e 0,1 em y, vou jogar em z só para não ter problema, eu sei que eu estou dividindo por 10. 1000 dividido por 10 é 100, então na verdade aqui a minha escala é 1 por 100, 1 por 100, 1 por 100. Tá lá, eu vi que 1 por 100 já ficou um tamanho legal, mas ainda muito pequena a minha planta em relação à folha. Se eu jogar então 0,05 aqui, 0,05 aqui, eu vou achar a escala de 1 por 50. E aí eu achei que a escala de 1 por 50 fica um tamanho legal para se trabalhar com a minha planta dentro do Model e com a escala para o meu desenho. Se eu fosse mandar plotar ou se eu fosse começar a cotar, eu sei que a escala ideal seria a 1 por 50. Maravilha, então agora você já sabe que o seu desenho fica legal, ou vai ficar num tamanho ideal aí de plotagem de 1 por 50. O que fazer agora? Agora faltam as anotações, faltam os textos, as cotas e assim por diante. Para cotar, colocar textos agora, você precisa colocar eles dentro da escala. Eu estou mostrando um método, lembre-se que esse método que eu estou mostrando é para Model. É um trabalho rápido, você precisa imprimir urgente, você não tem que enquadrar nada, fazer nada de nada. Na parte agora de cotagem, você pode utilizar essa informação importante que você tem, de que 1 por 50 ficaria um tamanho legal, e configurar o seu estilo de cota, para que você cote no tamanho ideal. Você tem 3 alternativas agora em fazer. 2 delas eu aplicaria dentro do Model, a outra eu iria direto para o layout e já mostraria uma outra forma de trabalho. Mas aí você tem que ter um conhecimento básico de layout, saber um pouquinho sobre viewport, enquadramento, zoom XP e assim por diante. Tá legal? Mas eu vou mostrar também aqui. Então, primeiro passo dentro do Model, ainda sem muitas informações, o básico que você tiver de informática, tá? Então vamos lá. Sei que a escala é 1 por 50. Eu vou utilizar o primeiro método que eu utilizaria aqui no caso, que seria usar estilos de cotas anotativos, certo? Eu consigo utilizar os estilos de cotas anotativos para trabalhar com a escala de 1 por 50. Você pode então fazer o que? Se você der o D Enter para entrar em estilos de cotas, ou lá na aba Annotate, clicar lá naquela setinha para baixo do painel Dimension, você abre a parte de estilos de cota, ok? Aqui dentro você tem as cotas convencionais do AutoCAD, mas você precisa criar uma. Por quê? Vou explicar. Ó, ISO 25 Modify. O AutoCAD, como eu disse, trabalha em milímetros. Então, 2,5 milímetros a altura do texto.
o comprimento da linha auxiliar em relação à seta, 1,25 milímetros. O AutoCAD, isso em relação à planta, lembra que vai ficar 1,25 m. O texto, 2,05 m. Como é que você consegue cotar desse jeito? Então, minha primeira sugestão seria criar um estilo de cota convertendo em metro. Lembre-se que vamos falar em cotas anotativas, aquelas cotas que o professor deve ter explicado, que você deve ter visto comigo, que são autoajustáveis, ok? Mas para se trabalhar com autoajuste, preciso dela em metro, porque minha planta está em metro. Esse é um método. Então vamos lá, rapidinho, new, vou colocar aqui metro 1, ok? Vou usar ISO 25, annotate, ou anotativa, continuar. Vou alterar os valores que eu tenho em milímetro, tudo para metro, tá? Então aqui 0.03, aqui 3 não, 0.003, né? Agora sim, aqui 0.001, vou converter tudo para 1, tá? 0.01, tá lá. Vou vir aqui em símbolos e arrows, vou colocar 0.001, break size 0.005, que é aquele break, texto 0.002, offset inline 0.001, tá lá. Enquadrei, coloquei tudo bonitinho, dentro de fit está marcado notativa, não vou alterar as outras unidades, tá? Decimal, 2, como normalmente em arquitetura a gente não elimina os zeros após a vírgula, eu vou desmarcar o trailing aqui do primário units, belezinha, tá tudo convertido em metros, marca que eu não preciso alterar, marca de centro, tal, maravilha, ok. Tenho a minha metro 1 aqui, close. Vou utilizar ela aqui em cima. O que acontece então? Se eu for cotar agora, observe que eu estou trabalhando com a cota anotativa, 1 por 1. Aqui em cima, dimension, ele me avisa 1 por 1. Se eu vier aqui cotar, olha o tamanho do meu texto. Minúsculo, porque está em metro, ok? Mas eu não vou cotar em 1 por 1. Eu venho aqui embaixo e vou cotar em 1 por 50, que eu vi que a escala 1 por 50 é a ideal para o meu desenho. E lá está a minha cota no tamanho ideal em relação à folha escolhida por mim, para que caiba e fique num tamanho legal aí, real, né? De 2 milímetros, na verdade, na hora que eu plotar. Acredito que deu para entender esse primeiro método. Eu converti, criei um estilo de cota em metro e configurei o ajuste aqui embaixo de 1 por 50. Tá, mas aí vamos para outra parte. E se eu não sei configurar os estilos de cota? E se eu ainda não entrei nessa parte da aula, e se eu não sei criar estilo de cotagem? Será que tem uma outra saída para mim? Claro que existe uma outra saída para mim. Eu posso trabalhar com a escala anotativa inversa. Como se trabalha com a escala anotativa inversa? Bem, você vai trabalhar em milímetros nas cotas, mas vai fazer a conversão em relação a 1000, da escala que você quer. Certo? Bem, como que você vai fazer isso? Você tem que pensar da seguinte forma. O problema é pensar na proporção. Qual a proporção a usar? Ou seja, quantas unidades de papel para uma unidade de desenho. Porque segundo o método, você precisa saber pelo menos, eu vou usar o ISO 25, tá? Que é o mais básico aqui pra gente. O ideal é você saber assim, como configurar a cota anotativa. Porque agora você precisa, no mínimo, saber configurar uma cota anotativa. Tá legal? Só que na configuração da cota anotativa, eu vou mostrar agora para vocês rapidinho. Eu clico aqui em anotativo, custom. Ele pede para eu editar, eu não vou editar, eu vou adicionar. Ah lá. Eu vou criar então uma cota para mim em metro 1 por 50. Certo? Metro 1 por 50. Ele pergunta para mim quantas unidades de papel para uma unidade de desenho. Porque o que eu vou fazer agora é o seguinte, pessoal. Eu vou alterar a dimensão do papel em relação ao desenho. E não, por que não o desenho em relação ao papel como de costume, né? 1 por 50? Porque eu não posso reduzir o meu desenho. Ele já está minúsculo, porque o AutoCAD trabalha em milímetros. Lembre-se disso. O tamanho real aqui, a minha folha é imensa e a minha planta é minúscula. Então a proporção é inversa. Cota anotativa inversa, que foi o que eu falei. Você vai diminuir o papel em relação ao desenho.
Mas na lógica fica a mesma coisa. Porque se o papel diminui para o desenho caber, é a mesma coisa que eu aumentar o desenho para caber na folha. Tudo bem? Só que para não ficar confuso, vamos diminuir. Quantas vezes eu diminuo minha folha para que o meu desenho fique na escala de 1/50? A continha é básica. O que você tem que fazer, na verdade, é a seguinte conta. Eu tenho 1000 unidades de desenho para 50 de papel. Qual é a conversão que eu tenho que fazer? Ou qual é o coeficiente? 20. Por que 20? Bem, porque eu peguei 1000 unidades de milímetro e dividi por 50, que é 1/50, que é a redução que eu vou fazer. Nesse caso, você encontra então a unidade, o coeficiente do papel. Eu tenho 20 unidades de papel para uma de desenho. 20 unidades de papel para uma de desenho. Para que então o AutoCAD entenda que você está ampliando a situação. Então ele vai reduzir o tamanho do texto, porque a cota anotativa trabalha assim. Se eu amplio, eu diminuo o texto. Se eu diminuo o desenho, eu amplio o texto. Então o que eu preciso é simplesmente de uma cota anotativa, ok? Vou usar a anotativa do AutoCAD, apesar de achar que a anotativa, deixa eu só verificar aqui, isso, ela está num tamanho legal. Então dá para usar a anotativa mesmo, tá? Eu vou usar a anotativa configurada lá do AutoCAD. E vou criar o meu estilo de cotagem. Desculpa, o meu estilo anotativo de cotagem. Porque eu não tenho ele aqui. Eu preciso de 20/1. E eu não tenho ele aqui. Então eu vou adicionar. A minha cota que eu vou adicionar é metro 1/50. Não 1/20, nada a ver, tá? E a proporção vai ser 20 unidades de papel para uma unidade de desenho. Porque esse é o coeficiente que vezes esse eu tenho o valor de milímetro. 1/1000. Tudo bem? Que é o coeficiente que iguala as unidades. Ok. Tá ele aqui, ó, metro 1/50. Ok. Vou voltar minha folha para 1/5. Ou 1/50. Tá, belezinha. E eu vou criar agora, então, usar a minha cota 1/50. Quando eu vier cotar, está lá. Ele cotou em metro. Bonitinho. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou pegar a minha outra cota, aquela que eu preciso colocar 1/50 aqui, real. Ó. Lembra a de metro que nós criamos? Lá está. Certo? A diferença que deu aqui é porque a gente usou 0.2 e o AutoCAD usa... A gente usou 2 e o AutoCAD usa 2.5. Mas é o mesmo tamanho. Deu certinho. Aqui a gente usou 1 e ele usa 2.5. Ok? Se eu vier aqui, ó, anotativo. Olha lá, 2.5. Legal? E o texto, 2.5. O nosso, se você não se lembra, nós usamos 1 na seta e 2 só no texto, não 25. Tá? Se eu igualar aqui para 25 e colocar aqui também 25, vai ficar do mesmo tamanho, tudo igual. Certo? Então você descobriu duas formas diferentes de se cotar, de se criar um estilo de cota, de cotar usando a conversão de milímetro para metro. Relembrando, primeiro, eu acho a escala do meu desenho. Sempre, encontro a escala do meu desenho. Estou no modo, eu preciso cotar rápido para imprimir para um trabalho. Acho a escala do meu desenho e crio um estilo de cota dividindo por 1000 os valores do estilo de cota. Só isso, divide os valores por 1000. Na escala, e claro, transforma em cota anotativa esse estilo que você criar. Cota anotativa, que tem o escalímetro desenhado aqui no comecinho, é aquela automática. E aqui na cota anotativa você escolhe a escala que você descobriu no começo do seu trabalho. Usando o Ctrl P, utilizando a folha em bloco, tanto faz, tá bom? Segundo método, você não vai criar um estilo de cota, você vai usar a cota anotativa do AutoCAD. Porque ela já é automática e usa as dimensões mais ou menos padrões aí para o seu desenho. Nesse caso, você tem que achar o coeficiente de proporção papel-desenho. Para isso, você sempre pega o valor de 1000 e divide pela escala que você encontrou. A gente achou 1/50, então 1000 dividido por 50. Se fosse 1/20, 1000 dividido por 20. Se fosse 1/100, 1000 dividido por 100. Esse coeficiente que você encontrou, você vai criar uma cota anotativa, certo? Você vai criar uma configuração anotativa, aqui em Custom, ADD.
escreve o nome da cota para você não esquecer qual escala você está usando, para não misturar com as do AutoCAD. Põe em metro, põe seu nome, não sei, diferencia ele, e aí você vai ampliar e não reduzir, porque você está mexendo na unidade de papel para uma unidade de desenho, ok? Então ele acha que ele está ampliando, sendo que você sabe que a lógica é inversa, é um coeficiente inverso aqui. Certo, e se nenhum desses dois métodos te agradou, se você não quer, você trabalha com layout há muito tempo, prefere trabalhar com layout, quer trabalhar com layout, bem, você continua preso a uma única coisa, a notativa. Observe que a notativa sempre ela facilita o seu trabalho. Como que eu faria tudo isso no layout, certo? No layout. Então vamos lá no layout, eu vou arrancar essa folhinha daqui e vou trabalhar com a viewport aqui, certo? Então eu quero enquadrar a minha folha no A4, ok? Eu apaguei lá, eu não vou apagar não. Eu vou utilizar essa folha lá só pra gente trabalhar com ela. Vou pegar ela aqui, vou lá no layout e vou colar ela aqui. Só que eu vou pôr ela, claro, na escala certa, um por um. Tá. Em Neutral eu ensino a configurar o Paper Space, tá? Hoje não, a gente não vai fazer isso. Então eu vou pegar a Viewport, você, como eu falei, se você trabalha com layout, você já deve estar habituado a trabalhar com a Viewport, ok? Então eu estou trabalhando, eu vou diminuir ela só um pouquinho aqui para não se misturar com a dimensão da minha folha, tá? Vou pegar só aqui, aí beleza. Tá. Então eu estou aqui com a minha viewport e aqui com a minha folha na escala normal. Eu quero colocar o meu desenho, enquadrar o meu desenho aqui numa escala ideal para saber que cota usar. Então observe que eu vou utilizar bastante agora a minha janelinha Kick Proprietor, tá? Aquela janelinha que abre quando eu clico aqui embaixo na barra de status, Kick Proprietor. No 15, no 16, você vai encontrar o Kick Proprietor aqui desse lado, tá? Eu vou ligar aqui embaixo as propriedades de anotação, ó. Eu vou ligar as propriedades de anotação, para que quando eu trabalhar com a anotativa, ele seja um valor equivalente. Eu vou alterar aqui embaixo, então, a escala da viewport. Tá vendo aqui que ele aparece para mim, ó? Viewport Scale. Ou eu poderia alterar aqui também, tá? Em Anotative Scale. Okay? Então eu vou alterar aqui que eu sei que eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar na minha escala de 1 por 50, é isso que eu preciso trabalhar? Não, não é a escala de 1 por 50, porque 1 por 50 seria que se o seu desenho estivesse desenhado em milímetros. Você vai trabalhar naquela escala anotativa que você criou de metro, ok? Metro de 20 unidades de papel para uma de desenho. Lembra que você criou? Por quê? Porque aqui o AutoCAD vai fazer a mesma coisa, observe. Vou trazer o meu desenho para cá, tá? Aqui é a minha planta. Para que o desenho caiba na minha folha, é só eu fazer então uma operação básica. Escalas em layout, você trabalha com XP. O zoom, que é ampliação, XP, que é para ele entender que é em relação ao papel e não em relação à sua tela view. Então vamos lá. Vamos ver se o meu desenho está grande demais ou pequeno demais. Zoom 1XP, que seria 1 por 1, certo? 1 por 1, 1XP. Enter. Meu desenho ficou minúsculo. Eu já vi então que 1 por 1 não dá. Se eu jogasse então zoom 1/50, que é 1 por 50 XP, ficaria 1000, muito menor, muito menor. Então aí eu me compliquei. E agora? Qual escala eu vou trabalhar? Então a minha continha ela entra em ação. Eu não estou trabalhando em milímetro, então não tem como eu fazer isso. Não vai caber, não tem como caber. Primeiro método, transforma minha folha em metro, 0.05, de novo, 0.05, 0.05. Olha o tamanho dela. E vou criar uma viewport para ela aqui embaixo, layout, viewport. Olha lá. Quando eu digitar agora zoom 1/50xp, olha lá, ele continua jogando meu desenho pequenininho. Não importa o que você fizer, porque o que você está mudando aqui é em relação ao papel, não em relação à janela viewport. Então você realmente, literalmente, fica amarrado. Você literalmente fica amarrado. Deixa eu só voltar para eu deletei a minha folha. Aí, agora sim. Você fica amarrado à sua cota anotativa. 1 por 50 não funciona. Operação inversa, vamos relembrar. Deixa eu só pegar aqui. O que nós fizemos aqui? 20 unidades de papel para uma de desenho. Da onde eu achei o 20? 1000 dividido por 50.
para achar o coeficiente de conversão. Vai lá, beleza? Então eu vou clicar aqui no cantinho e vou escolher a minha cota de 20 por 50. Tá aqui. Pá. Vamos ver agora se eu acho o meu desenho. Não achei, então vamos pegar ele aqui. Aí, maravilha. Deixar ele assim, vamos pegar aqui. Vamos de novo. Aqui, 20 por 50. E aqui eu vou colocar aqui a mesma, 20 por 50. A Standard Scale tem que ser a mesma da escala anotativa. O que acontece agora? Se eu entrar no meu desenho e utilizar a minha cota anotativa, eu tenho total segurança de que o tamanho de que ele vai sair é o tamanho ideal para eu trabalhar com a minha planta. Olha que legal. Observaram que eu não mudei a escala, não vim aqui embaixo e alterei. Eu simplesmente cotei dentro, ou utilizando o recurso layout. O layout achou a melhor escala para mim. Conseguiram entender? Acredito que sim, né? Eu não criei um estilo de cota diferente, eu não mudei nada. Eu simplesmente identifiquei a escala utilizando a escala anotativa da Viewport. Clico na lateral da Viewport, ele abre a janela aqui embaixo. É só eu ajustar. Observe que se eu escolher uma outra unidade, vamos pegar aí, por exemplo, 10 por 1. A minha cota, ela altera o tamanho. Viu a metamorfose acontecendo ali dentro? Vou de novo, ó. Eu vou colocar o 20 agora. Ó. Observe o tamanho das cotas. Diminuíram. Novamente, vão aumentar. 10 por 1. Olha lá, aumentou. De novo, 20 por 1. Diminuiu, certo? Então, ele automaticamente, lembra que você tem que vincular os dois aqui, tá? Cota anotativa com Standard Scale. E o coeficiente de conversão, olha lá, 20, certo? Por que 20? Porque são 20 unidades de papel para uma de desenho. Isso, na proporção, você vai achar a escala de 1 por 50. Vou fazer 1000 dividido por 20, você acha que é 50. 1 por 50. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. Tá? Foi um jeito rápido aí, sem criar muita firula. E eu demorei, até que demorei, acho que deu mais de 20 minutos esse vídeo, para você poder aprender então a converter o seu trabalho de milímetro para metro, não ilubriando, enganando o AutoCAD. Você não está fazendo isso. Você na verdade está trabalhando com o método dele. Tá? Ele trabalha com milímetro, você trabalha em metro, você quer trabalhar dentro do milímetro. Então você tem que fazer algumas conversões. Eu particularmente acho bem mais fácil você criar uma cota em metro. Certo? Achar a escala, criar em metro e definir a escala aqui embaixo para você não se confundir. Não achar que seu desenho é 20 por 1, seu desenho não é 20 por 1, é 1 por 50, tá bom? Então eu acho bem mais fácil. Mas você também tem a outra opção, que é de criar uma anotação de 20 unidades de papel para uma de desenho, lembrando que isso para converter em metro, na escala anotativa, e usar a anotativa, ou vir para o layout e ajustar automaticamente a escala por aqui. Certo? Se você não achar a escala, você cria, igual a gente aprendeu a fazer, e usar a cota anotativa mesmo aqui dentro do AutoCAD. Tá bom? Que ele já tem. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima videoaula aí do J.